pânico, ele paralisa. O pânico, ele pode deixar a pessoa totalmente paralisada, se ela não tiver consciência da origem. Eu sou Ana Carla Andrade, eu sou especialista em ansiedades, medos e fobias. E através das minhas ferramentas, eu conduzo a pessoa a reprogramar a mente de forma muito mais rápida do que os métodos convencionais. Há mais uns 5 anos atrás, eu acredito que tem mais que isso, eu fui procurada por uma pessoa que, segundo ele estava passando por um processo de ansiedade. Era o que a consciência dele dizia que era um processo de ansiedade. E, após avaliação e início do processo, já na primeira sessão a gente detectou que tinha algo muito diferenciado, porque toda vez que a ansiedade vinha, era em determinados horários. E principalmente quando o sol ia se pôr e iniciava a noite. Então, logo no primeiro dia, a gente já detectou que existia uma questão que a gente precisava entender, que originava aquele medo. Ninguém nasce com medo. A nossa mente, ela trabalha por associação. Por que eu sei que isso é um óculos? Porque um dia eu associei, fui apresentada como isso aqui sendo óculos. Sentimento zero, não sinto nada, nada me provoca emocionalmente. Mas e se alguém me machucou com isso? A minha associação em relação ao óculos, ela muda. Se alguém me agrediu com algo, me feriu com algo, que foi um óculos, a minha associação em relação ao óculos, ela se altera. Então, ninguém nasce com medo e a nossa mente, ela está ali o tempo todo fazendo associações. Então, quando ele me apresentou o quadro e que isso ocorria geralmente no final da tarde, a gente foi em busca das origens. Onde é que originou esse fato? Então foi que a gente foi perceber, olhe como a mente, ela acaba de alguma forma trabalhando. Quando ele era pequeno, ele morava no interior e a mãe, por questão de trabalho, ela mudava de cidade. E ele tinha medo de escuro. Ele tinha muito medo de escuro. Então o que é que ele fazia? Toda vez que ele mudava de casa, ele tinha que novamente se acostumar com aquele medo. E aquilo ali era uma frequência, mudava de casa e essa tortura novamente. Mudava de casa e ele tinha que se adaptar àquele medo de escuro. Quando chegou em determinada fase da idade dele, depois da adolescência, ele decidiu conscientemente que não iria mais sentir medo. Então ele guardou aquele sentimento dentro dele, sem cuidar, sem de alguma forma ressignificar, mas foi a forma que ele teve de proteção. Como homem, ele já não queria mais passar vergonha em dizer que tinha medo. Então ele guardou aquele sentimento dentro dele. O tempo passa. Ele, a essa altura, já com seus 30 e poucos anos, ele precisou agora, mudar de cidade por conta de trabalho. Lembra que a nossa mente trabalha por associação? Então, o que foi que ocorreu? A partir do momento em que ele saiu da cidade dele e que foi morar em um outro estado, a mente dele associou. E olha que ele já tinha quase 40 anos de idade. A mente associou que aquilo ali era um perigo. Só que ele não tinha a mínima ideia que uma fase de criança afetava a vida dele adulto. Então, no processo, a gente precisou ir na origem. Quando a gente ressignificou, a gente teve um novo olhar em relação ao medo. Ele se libertou como adulto. Então, se isso fosse feito apenas de forma consciente, ele jamais iria acessar a origem. Por quê? Porque dentro dele ele não tinha a mínima ideia que uma coisa lá de criança, que era o medo do escuro, iria afetar a vida dele adulta. Então, onde é que eu quero chegar? É que muitas vezes o nosso pânico, o nosso medo, a nossa ansiedade, ela não foi feita no momento atual. Ela não acontece no momento agora, no contexto geral. Muitas vezes isso é algo do nosso percurso de vida. E quando a gente entende o começo disso, a gente facilmente ressignifica, dá um novo olhar para aquilo ali. Então entenda, crenças, medos, ansiedades, muitas vezes elas vão ser naturais na nossa vida.
mas ter a consciência de algumas questões, principalmente entendendo que muitas vezes não estão no contexto atual da nossa vida, faz com que você observe e procure mecanismos ou procure determinadas modalidades que te proporcionem a resolver esse problema, se possível de forma muito mais rápida. Muitas vezes, e aí isso talvez seja o mais desafiador, é que a pessoa num contexto desse, que foi o caso dele, já fazia uso de medicação. Por quê? Porque era algo que mexia com o emocional dele e que afetava o trabalho dele. Ele já estava com receio de ir para o trabalho e passa mal no próprio trabalho. Então, algo que estava lá atrás, ressignificado, deu liberdade. Então, entender isso, entender que muitas vezes você carrega bagagens que estão lá atrás, te liberta muitas vezes de fazer uso de medicação desnecessária. Você acaba se libertando, tendo uma vida muito mais leve, uma vida que, queira ou não queira, você passa a ter a liberdade. Isso por quê? Porque você conseguiu ressignificar dores que estavam lá atrás. Se isso fez sentido para você e você conhece pessoas que passam muitas vezes por processos de dores emocionais, traumas, pânico, eu quero que você encaminhe esse vídeo. Muitas vezes, uma simples reprogramação liberta a pessoa, principalmente do uso da medicação. Deixa aqui seu comentário, coloque o que fez sentido para você e se você ainda não está seguindo o canal, segue o canal que diariamente a gente está aqui ajudando você a se libertar, a abrir consciência para que você se liberte das suas emoções. Até o próximo vídeo.